Oi gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim dar um guia rápido e prático para quem não sabe nada de redação. Agora a gente tá em outubro, então o Enem já tá bem aí, próximo mês. Se você não sabe nada ainda, mas ainda não desistiu, não quer fazer feio na hora da prova, cola comigo que é sucesso. Eu fiz esse guia, esse vídeo com essas pessoas em mente e eu vou te dar as ferramentas para praticar a tua redação e saber fazer pelo menos uma redação básica. Então, é claro, não é um super vídeo referência, uma mega videoaula que engloba tudo de redação, até porque não teria como, mas pensando nessa situação de emergência, de desespero, eu tô aqui para tentar te ajudar. Vale ressaltar que no final tem uma surpresa, é uma das partes mais importantes do vídeo, mas tem que assistir ele inteiro, senão quando você chegar no final não vai fazer sentido. Eu sei que todo youtuber fala isso, que é tipo tática, mas é real. A gente vai analisar as competências da redação, ou seja, cada passo do que ele quer que tu faça e como ele quer que tu faça, pra depois ver como colocar isso em prática. E, gente, muita gente subestima a importância de saber as competências. Eu mesma não sabia muito bem no terceiro ano, mas isso é um ponto-chave, porque assim tu não fica que nem um cego em tiroteio, tipo, escrevendo qualquer coisa. É como se tu tivesse uma checklist, E à medida que tu vai fazendo a tua redação, tu mesmo vai te avaliando como se tu fosse um avaliador do Enem, claro, dadas as devidas proporções. E mais uma coisa, todas as informações desse vídeo são da cartilha de redação do Enem. Eles publicam uma nova a cada ano, então já tem a de 2019. E é um material muito bom, muito tranquilo de ler, muito didático, bonito, e eu recomendo que você leia ele inteiro. Principalmente tem redações modelos, redações que tiraram 1000 no Enem, vai lá e dá uma lida. Eu ia comentar com vocês aqui, mas vai que tem um problema de direito autoral, né? A gente não quer pegar um processo. Então, finalmente, vamos pro vídeo. Minha gente, a redação do Enem nada mais é do que tu achar um problema, usar argumentos pra defender a tua opinião sobre aquele problema e depois dar uma possível solução pro problema, só que tudo isso por escrito. Então, de maneira um pouco mais complicada e técnica, ele vai te dar um tema, alguns textos para te dar um empurrãozinho, que são chamados de motivadores. Tu vai desenvolver uma tese, que é a tua opinião, o teu posicionamento acerca daquilo, vai argumentar e depois vai fazer uma proposta de intervenção. Ok? Se tu tá numa roda de conversa e vem alguém para falar de política ou uma afetividade, qualquer assunto que seja polêmica, tu vai vir com 1000 pesquisas e estatísticas, alusões históricas, o diabo a quatro pra argumentar, não é? Pois é, mais ou menos esse arsenal que tu pode usar pra tua redação e mais outras coisas que eu não falei, mas estão nesta imagem. O tipo de texto dessa redação é dissertativo argumentativo, porque dissertar é falar sobre e argumentar, bom, autoexplicativo. Então tu vai ter que argumentar enquanto tu explica os teus argumentos, né, dá um fundamento para eles e também enquanto tu fala sobre o problema. Então é isso, nada muito mais complicado, é só o nome que é chique mesmo. Outros detalhes importantes: a redação tem que ter no mínimo 7 ou 8 linhas. Eu não encontrei uma informação sólida na internet, mas não que seja do teu interesse, porque o teu interesse é fazer lá 20 a 30 linhas, tá? Porque tu quer fazer uma redação boa, em 7 a 8 não dá pra fazer nada, não dá pra argumentar nada. E a redação pode ou não ter título, é completamente a tua escolha. Só que ele não te dá pontuação a mais nem a menos, ele só é contado como uma linha. Então ele simplesmente te dá uma linha a menos pra ter que escrever, entendeu? Pra mim, isso é só perda de espaço, porque eu gosto das 30 linhas, se pudesse escreveria mais. E falando em mínimo de linhas, se tu copiar algum texto ou dos textos motivadores ou do caderno de questões, tipo alguma citação, as linhas não vão ser contadas pro mínimo de linhas. Então, digamos que tu usou 2 linhas numa citação que estava lá no caderno de questões na prova de linguagem. Se tu só fez 5 linhas além da citação, tu não vai ter o mínimo, entende? Porque aí as 5 que tu fez com as 2 de citação vão dar 7, mas o mínimo já era 7. Então, só são contadas as que tu realmente escreveu, que são 5. Tá? E se tu ainda tá duvidando que a redação é um negócio simples, vem aqui comigo. Tu lembra que eu falei que a redação é achar um problema, argumentar sobre ele, depois dar uma proposta de intervenção, etc? Eu vou te provar isso com base nas competências. O que são? Elas são 5 e são elas que avaliam cada redação. Então é tipo, saber escrever bem, saber argumentar bem, enfim, eu estou dando spoiler já. Cada uma dessas competências tem 6 níveis de 40 pontos cada. Então tu, tipo, se tu fez o nível 1 na competência 1, tu tira 40, se tu fez o nível 2, tu tira 80, se tu fez o nível 3, tu tira 160, 120. Olha aí, ó, a matemática, por isso que eu sou boa na redação, porque o negócio da matemática, né? Enfim, então como eu disse, são 6 níveis em cada competência. Se cada nível tem 40 pontos, se tu acertar, se tu tirar o nível 6, que é o máximo, tu vai tirar 200 pontos, porque é 40 vezes 6. 4 vezes 6 é 20. Aí 20 com o 0, 200.
Aí tu tirou 200, que é o ponto máximo de cada competência. Como são 5 competências, cada uma vale 200. Se tu tirar 200, que é a nota máxima em cada competência, tu vai tirar 1000 na redação, que é a nota máxima, ok? Bem básico mesmo, só pro caso de tu nunca ter ouvido falar da redação. Cada redação do Enem é corrigida por no mínimo 2 professores, 2 corretores. Eles vão dar uma nota e a tua nota final vai ser a média aritmética das notas que eles deram. Então, se um professor deu 920 pra mim e o outro deu 980, eles vão somar essas duas notas e dividir por 2. É por isso que às vezes a galera não tem a nota redondinha, assim, tipo, se tu somar os 40 de cada competência, tem um quebrado, tipo, 980. Não é uma soma direitinho, entendeu? Mas é porque teve discrepância entre os dois. Ainda tem esse rolê aí. Se os dois discordarem muito, aí vai para um terceiro, mas aí já leia na cartilha, tá? Então tá, as competências são essas daqui. Primeiro, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, saber escrever de um jeito formal, e em português, né, que é importante, mas... Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Basicamente, entender o que ele está te pedindo para falar sobre, falar dentro daquele tema, tá? E mostrar que tu é versado em todas as coisas, né? História, sociologia, filosofia e tal, várias áreas do conhecimento para construir os teus argumentos. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Usar coisas que façam sentido, de maneira que faça sentido e que realmente favoreçam o teu argumento, o teu ponto de vista, para que tu convença o leitor, porque é isso que tu quer fazer, tu quer convencer o teu corretor de que tu tá certo, ou pelo menos que tem rumo a tua opinião. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É tu saber usar um porém, um todavia, um portanto, aquelas palavrinhas que ligam argumentações, entendeu? Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Dá uma solução possível e, claro, respeita os direitos humanos. A gente vai falar disso. Então, mudou alguma coisa daquele conceito que eu te dei lá no começo e que era simples? Não. Ele vai te dar um problema, tu vai argumentar pela tua opinião, depois tu vai dar uma solução e tudo isso por escrito. Beleza, como eu tinha falado, cada uma dessas competências tu pode tirar de 0 a 200. E é claro que a cartilha mostra cada nível, tipo, o que você fez se você tirou 40? O que você fez se você tirou 80? Entendeu? O que isso significa? Mas eu só vou mostrar pra vocês os níveis 200, né? Nível 6, o máximo, porque essa é a meta, né, amores? Então, primeira competência, eu vou olhar pra aqui pro lado, porque tá o computador aqui, eu não sei de cabeça. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Tipo assim, se tu cometeu, como ele foi descuidado ali, foi o negócio da pressão, o negócio do tempo, não é porque ele realmente não sabe escrever. Se tu cometeu aquele mesmo erro umas 5 vezes na redação, aí a galera já vai entender que é porque tu não sabe escrever realmente. É claro que a tua habilidade nessa competência vai vir do teu estudo no fundamental, de gramática, se tu é uma pessoa que lê bastante ou não, porque aí tu se acostuma com a estrutura realmente da língua portuguesa, mas como a gente tá falando aqui, né, de um momento que a gente tá há um mês do Enem, um mês. Quais são as dicas mais práticas que eu posso te dar? Primeiro de tudo, por favor, pelo amor de Deus, não usa a primeira pessoa. É assim uma coisa distante. Tu não vai falar, eu acho que a gente vai resolver o problema desse jeito. Tu vai falar, é evidente que se deve resolver o problema desta forma. Não fala eu, não fala a gente, não fala nós, não se inclui. Embora o leitor saiba que é a tua opinião e que é tu que tá falando, não faz isso. E a segunda dica mais importante que eu posso te dar, se tu tiver na dúvida, cara, troca a palavra, simples assim. Tu não sabe se tem crase, tu não sabe se a regência tá certa, troca a palavra por outra que tu já saiba, tenha certeza que a estrutura tá certa. Exemplo, muito esdrúxulo, porque esse tipo de frase dificilmente vai estar na redação. Espero que não esteja, não na sua. Fui à casa do meu amigo. E aí, esse A tem crase ou não? Não sei, não sabemos. E aí tu vai colocar o quê? Fui ao lar do meu amigo. E não se preocupa que não precisa ser tipo, nossa, palavras que eu nunca tinha ouvido na vida. Pode ser um portanto, porém, todavia já começou a ficar mais, né? Palavras simples já agradam a banca, mas seja formal, ok? Não seja informal. Não falei aí, rapaziada, como é que tá? Trouxe os refri. Competência 2. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Presta atenção.
A tua argumentação tem que ser consistente, ou seja, tem que ter fatos robustos, não é mera opinião. Tu traz a opinião de várias outras pessoas, tu traz estatística, tu joga vários dardos naquela pessoa pra ela ficar sem saída, entendeu? E fala, pô, é verdade, olha o que esse menino aqui tá falando, faz um sentido. A ideia é ele saber que tu é antenado no mundo, tu sabe o que tá rolando e, mais importante do que tudo isso, tu sabe ser crítico sobre as coisas que estão acontecendo à tua volta. Então tu tem todo esse repertório, músicas, filmes também servem, tá? Documentários, as aulas da tua escola e tudo isso tá tendo uma produtividade em ti, tá servindo pro teu pensamento. Mais uma vez, para te lembrar, o que tu pode usar? Fatos comprováveis, pesquisas, dados estatísticos, exemplos, alusões históricas. Isso é chave, mostrar que alguma situação que parece com essa que já aconteceu em algum outro momento da humanidade, cara, isso é um negócio que... Pequenas narrativas ilustrativas, isso aí tá aí, nunca vi, né? Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. E me desculpa porque eu falei fora da ordem. Competência 3. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Sinceramente, parece a mesma coisa da anterior, mas o rolê aqui é que tu saiba organizar todas aquelas coisas que tu pegou, tipo frases de filósofos, coisas da história. E mais importante, para aquele leitor, corretor, parece que tu é autor daquele pensamento realmente. Esse é o nível 6. No nível 5, tu tem indícios de autoria. Tu não copiou de outra pessoa, sacou? Tu não copiou aquele pensamento. Tu, tipo, pariu da tua mente. É uma opinião tua, assim, bem organizada, bem robusta, sabe? Ah, e é claro, relacionados ao tema proposto. Então tem que ter a ver com aquele tema, tá? Então, uma coisa importantíssima é que se o teu texto não tiver a ver com o tema, se ele fugir ao tema e não for dissertativo argumentativo, ou seja, tu escrever, sei lá, um poema lá, ele nem vai ser corrigido. Competência 4. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Nada mais é do que tu saber juntar uma parte na outra com uma colinha que faz sentido, que é pra estar naquele lugar, e que tu não repita aquela colinha, que tu tenha colinhas diferentes, uma rosa, uma vermelha, uma verde. Como é isso na prática? Tu não usar só mas, toda vez que tu quiser fazer uma contraposição. É tu saber usar mas, todavia, porém, não obstante, entretanto. Existe uma variedade de elementos coesivos que tu pode usar. E eu acho que essa é uma das competências mais fáceis de tu tirar 200, porque é tu saber colocar sentido entre uma frase e outra e ter várias palavras pra isso. Então tu tem que evitar essas coisas aqui. Eu vou começar a correr porque a bateria da minha câmera tá acabando. Jesus amado. Então, sei lá, tu não pode falar, o dia tava legal, a chuva atrapalhou, voltamos pra casa. Tu tem que colocar coesões, então. O dia tava legal, mas a chuva atrapalhou e então voltamos pra casa. Não fez mais sentido? Outro exemplo, eu ia te dar minha blusa, então tu não quis. Então não faz sentido na frase. Tipo, como assim então? Faz mais sentido ser um mas. Cara, isso é uma coisa tão lógica que eu nem sei. Não sei nem te explicar, o que é péssimo. Mas enfim, faria mais sentido se tu falasse, eu ia te dar uma blusa, mas tu não quis, né? Por isso que eu não te dei. Ou seja, tem que fazer sentido e tem que usar vários diferentes. Agora, competência 5, elabora muito bem propostas de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Tem que ter detalhe, tu tem que procurar responder a todas essas perguntas aqui, dá uma pausada, lê aí, porque eu não tô podendo te explicar. Tem que ter a ver com aquele tema e, é claro, tem que ter a ver com os teus argumentos, tá? Se tu falou, tipo, eu acho que esse problema é porque os policiais são muito grossos com as pessoas. Aí tu vai dar uma solução de que, eu acho que eles têm que usar caminhonete ao invés de carro. Tipo, não. Tu vai falar, é porque eu acho que eles têm que ser treinados de maneira mais humana, né? Tem que ter aí uma retaliação pra quem é muito grosso com os cidadãos, qualquer coisa assim. E eu não estou tentando endossar o argumento de que os policiais... Enfim, não vamos entrar nesse mérito, né, galera? Tá. Se tu falou do problema X, tu vai corrigir o problema X e não o problema Y, tá? Tem que ter um encadeamento lógico à tua redação. Tu falou de X e de Z. Tu vai corrigir X e Z. Tu não vai procurar um problema que tu nem deu, tá? Pode ser que ele exista, mas tu não vai corrigir ali porque tu não falou dele. Tu não problematizou ele, tu não argumentou sobre ele. E muito importante, tu tem que respeitar os direitos humanos. Não me interessa, não te interessa se tu é um psicopata. Se tu quer passar na faculdade, tu vai respeitar os direitos humanos e tu vai ser uma Mahatma Gandhi. Os princípios norteadores dos corretores são esses aqui, tá? São segundo um artigo lá, mas isso não te interessa muito nesse vídeo aqui. E exemplos que foram contra os direitos humanos são esses aqui.
vale ressaltar que se a tua redação for contra os direitos humanos, ela vai ser zerada. Então, galera, como vocês puderam ver, na prática, tirar 1000 é uma coisa simples, não é muito complicada. O negócio é tu pegar a prática, absorver as coesões e argumentos para tu usar e, claro, ter agilidade, né, se acostumar, porque tu tem a prova de linguagem e humanas para fazer no mesmo dia, o negócio do tempo, a pressão, etc. Mas vai dar tudo certo. E agora que vem o pulo do gato desse vídeo. Eu te expliquei como é que tu tira 1000 e agora eu vou te dar um material em PDF grátis que tá na descrição, com formas de começar a redação, formas de terminar, na verdade um modelo coringa pra tu usar, um passo a passo de como resolver, como ler os textos motivadores e como fazer o teu planejamento do texto, possíveis argumentos, possíveis coesões. É realmente um guia prático de maneira mais enxuta possível. Claro que não é tipo, nossa, um material referência, mas é o que eu posso te dar agora e vai te ajudar nessa reta final, se tu não sabe nada, pelo menos. Eu não expliquei tudo isso, os argumentos, as coesões, porque o vídeo ficaria muito longo. Pode baixar, mas não disponibilize em nenhum outro lugar. Grupo de WhatsApp, eu não quero ninguém enviando PDF, colocando em script, passei direto, qualquer outra plataforma. Se tu quer que os teus amigos vejam, manda o meu vídeo pra eles, manda o link, porque é um material que eu produzi e se tu enviar, eu tô jogando praia que tu não vai passar no vestibular, tu tá me ouvindo? Eu tô falando sério. Então dá uma olhada na cartilha de redação, pega essa munição que eu tô te dando, pratica e vai lá que vai dar certo, tá? Não tô te prometendo 1000, mas pelo menos vai ser melhor que nada. Lembrando que eu tenho outros vídeos sobre o tema, tá bom? Se tu quiser, dá uma olhada lá. Espero que tenha te ajudado e se tiver, por favor, manda pros teus amigos. Não deixa de dar o like e comentar, tá bom? Porque é muito importante pra mim saber que isso aqui fez a diferença na prova de alguém, enfim. Um beijo e tchau. Não manda o meu material em qualquer lugar, ok? Não manda em lugar nenhum, na verdade. Fala, ai, portanto, é evidente. Não, esse ai não.